a oportunidade, o privilégio de falarmos acerca do Evangelho do Mestre. Então, que a Mãe Maria, essa Mãe Santíssima, que ela possa nos envolver a todos com seu imenso amor, e que nós, ao sairmos dessa casa na noite de hoje, nós possamos levar conosco a certeza desse amparo, a certeza dessa luz, a certeza desse manto sobre nós. Então, meus irmãos, muitos de nós, chegando no mês de junho, nós nos perguntamos, poxa, mas já foi falado sobre mãe durante o mês de maio todo? Já foi falado, então não precisa mais, não é isso? Bem, meus irmãos, na verdade nós vamos falar de um amor incondicional. O que significa esse amor incondicional? Amor incondicional é aquele que não impõe nenhuma condição. E esse amor que não impõe nenhuma condição independe do tempo. A qualquer momento nós deveríamos exercitar esse amor incondicional. Eu simplesmente te amo. Você simplesmente significa muito para mim. Deveria ser um exercício diário, nos 365 dias do ano, não é? Então, falar da Mãe Maria, falar dessa Mãe Santíssima, é pensar nesse amor incondicional. E para que nós pudéssemos falar sobre esse amor incondicional, nós mergulhamos no coração de Maria. E para entendermos a reação de Maria, a atitude da Mãe Maria, no momento da crucificação do seu filho Jesus, nós vamos precisar aqui compreender, entender a reação natural, a reação humana natural diante da dor. O profeta Isaías, em certo momento, ele descreve Jesus no momento da crucificação. E ele descreve Jesus da seguinte maneira. Ele diz assim: ele estava tão desfigurado, ele estava tão horrível de se ver, que era como alguém do qual a gente vira o rosto. Essa é a reação humana natural diante da dor. Essa é a nossa reação diante da dor do outro. Nós nos compadecemos do outro, sim, mas nós viramos o rosto. Nós nos poupamos. Nós estamos muito mais preocupados com o nosso bem-estar do que com o bem-estar do outro. Então nós nos poupamos. É uma espécie de mecanismo de defesa. Pois muito bem, meus irmãos. Maria, a mãe de Jesus, a Mãe Santa, no momento da crucificação do seu filho, ela não virou o rosto. E São Boaventura era um teólogo que nasceu no século XVIII, lá na Itália. E ele, ao pesquisar a vida de Maria, ao pesquisar toda a trajetória de Jesus até o momento da crucificação, enquanto ele pesquisava, ele se deparou com um sentimento muito angustiante. E ele se pergunta da seguinte maneira: Mãe Santa, o que fazias ali? Por que estavas ali para viver aquele horror? Horror é aquela sensação interna desagradabilíssima que nós temos diante da dor. Por que estavas ali, mãe? Para viver aquele horror, para passar por aquele momento doloroso, para passar por aquela vexação. O que fazias ali, ao pé da cruz? E São Boaventura mesmo responde: na alma de Maria
Ela estava muito mais preocupada com a dor do seu filho do que com o horror do seu coração. Vejam bem, meus irmãos. Maria estava completamente voltada para a dor do seu filho. E aquela mulher sensibilíssima que era Maria, ela poderia ter morrido 1000 vezes diante daquela cena, daquele sofrimento do seu filho. Entretanto, ela não morreu. E ela não morreu porque ela era sustentada por uma graça. Ela era sustentada pela força que vinha de Deus. Essa mesma graça, meus irmãos, que nós deveríamos pedir a Deus todos os dias, para suportar as nossas dores, para suportar os momentos difíceis que nós atravessamos nessa nossa trajetória. Enquanto nós caminhamos pela vida, nós vamos passando por provas e expiações. Nós vamos passando por momentos que só Deus sabe. Não é assim? Porque tem momentos que nós não temos coragem de falar das nossas dores, nem para o nosso espelho. Então só Deus sabe. Então foi essa graça que Maria recebeu de Deus. A graça de suportar aquele momento, de não virar o rosto. E quando nós pedimos essa graça de não virarmos o rosto, meus irmãos, diante da nossa dor, nós precisamos pensar que nós deveríamos também não virar o rosto diante da dor do nosso próximo. Porque a dor do próximo não se mede. E nós, muitas vezes, tentando nos proteger, nós vamos virando os nossos rostos, né? Eu me compadeço do outro, sim. Eu me compadeço da dor do outro. Mas, de uma certa maneira, eu não quero me envolver. Eu não quero mergulhar naquilo. Eu não quero entender que aquilo que o outro está passando é uma dor gigantesca. Um exemplo bem simples. Quando nós passamos na rua e vemos um irmão nosso embaixo de uma marquise, né? Nós viramos o rosto. E aí nós justificamos para nós mesmos. Eu estou me protegendo. É para a minha segurança, né? Já é tarde, já é noite, eu não vou nem olhar. Né? E se falar comigo, eu não vou nem responder. Certa vez eu aprendi uma lição fantástica com a minha filha. Nós estávamos passando ali na Praça 15 e já estava escurecendo. E eu segurando ela pela mão, eu vem. E ela olhou para o lado e tinha um senhor. E ele disse, boa noite. E ela olhou para ele, boa noite, fica bem. Aí eu disse, meu Deus, nós deveríamos ter esse coração de uma criança, né? Olhar para o outro com amor, com respeito. Meus irmãos, às vezes o material, e isso está lá no Evangelho, muitas vezes nós transformamos a esmola em algo doloroso. Quando perguntado a Kardec, né? Quando Kardec pergunta à espiritualidade se é contrária à esmola, os benfeitores respondem que não é a esmola. É a maneira que nós fazemos. Né? Muitas vezes nós machucamos muito mais o nosso irmão a estender a mão a ele de qualquer maneira, com medo, com receio, do que quando nós olhamos para ele com dignidade e dizemos assim, olha, hoje eu não tenho nada, mas fica com Deus, fique em paz. Às vezes, meus irmãos, é a maior caridade que nós podemos fazer pelo outro. Porque o ser humano, às vezes, já está tão destruído na sua dignidade que ele não quer nem o material, ele quer alguém que o respeite, que o chame pelo nome, que pergunte qual é seu nome. Olha só, para que ele se identifique como ser humano, como irmão nosso. Então nós viramos o rosto muitas vezes, porque nós não queremos
perceber a dor do outro. Nós não queremos entender a dor do outro. E um outro momento, um outro exemplo também que nós viramos o nosso rosto, é numa situação muito simples e que nós costumamos fazer sempre nas nossas preces. Quando nós vamos orar o Pai Nosso, por exemplo, nós começamos o Pai Nosso e nós vamos desviando o nosso pensamento. Por exemplo, nós vamos virando o rosto, né? Porque a gente começa assim: Pai Nosso que estais nos céus. Aí eu tenho que admitir que o Pai é nosso, é de todos nós, e que todos nós somos irmãos. Ah, mas aí eu lembro que os políticos daí são meus irmãos também, né? Eu não estou muito bem com eles. Então eu já desvio meu pensamento. Não, então Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Epa, peraí, mas eu estou aqui rezando. Então se eu estou rezando, eu quero que seja feita a minha vontade? Então eu já desvio meu pensamento novamente. Aí segue o Pai Nosso. E lá adiante, perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu devo perdoar os meus devedores. E agora? Eu quero ser perdoado, mas peraí. Aquela mulher que olhou para o meu marido, não perdoa não. Aquele colega que puxou meu tapete lá no trabalho, não perdoa não. Aquela minha vizinha que me olha de cara feia, não vou perdoar não. Pronto. Eu já virei o rosto no Pai Nosso. Eu já desviei o meu pensamento. Então, meus irmãos, nós precisaríamos, para ter essa graça que Maria recebeu, nós precisaríamos ter a humildade da Mãe Santa. Nós precisaríamos ter essa humildade no momento, principalmente no momento de pedir. Quando eu vou fazer a minha prece, eu compreender que muitas vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que eu quero, para o meu próprio bem. Está nas mãos de Deus, então seja feita sim a vossa vontade e não a minha. Porque eu sou frágil ainda, porque eu ainda ando equivocada pela vida, porque eu ainda me distraio, porque eu sei que eu ainda não mereço. Isso é difícil, né? Como é que eu vou admitir que eu ainda não mereço? Eu já gostaria de merecer, mas eu estou plantando. Porque como é que eu espero colher algo que eu nunca plantei? Então, meus irmãos, Deus conhece os nossos corações. Talvez por isso que nós, no momento de nossas preces, nós não entramos nessa conexão, nós não mergulhamos, porque se eu for orar verdadeiramente, se eu for me conectar com o Pai Maior verdadeiramente, com o meu coração aberto, eu posso me deparar com algo que eu ainda não quero aceitar. Eu posso me deparar com a minha verdade, e a minha verdade me dói ainda. Eu ainda não estou disposta a enfrentar a minha verdade. Então, quando nós pensamos em Maria, quando nós imaginamos essa mãe completamente voltada para o seu filho Jesus, nós imaginamos, mas ela era mãe de Jesus, né? Ela era mãe do Filho de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus? Já paramos para nos questionar nisso, meus irmãos? Não somos todos filhos de Deus? O meu filho, que eu gerei no meu ventre, sim, é filho de Deus, enviado do Cristo. Não é? É um empréstimo, porque os nossos filhos, na verdade, são empréstimos, assim como Jesus foi empréstimo para Maria. E chegou um momento que ela precisou devolvê-lo. E como toda mãe, quem pensa que Maria aceitou a crucificação de Jesus sem questionar, se engana. Maria questionou sim. No momento que ela soube da crucificação de Jesus, que Jesus seria crucificado, ela orou, ela chorou, ela implorou para que o filho
fosse liberto. Como isso não aconteceu, no dia seguinte ela acompanhou todo aquele trajeto do Cristo, todo o sofrimento do seu filho, e se colocou aos pés da cruz. Se colocou ali. E se manteve ali, máter. E só quando ela percebeu que o filho já havia desencarnado, é que ela disse aquelas palavras louváveis: Pai, eis aqui a sua filha. Fazei de mim segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, a humildade de Maria, o sentimento amoroso de uma mãe que reconhece o momento de devolver o filho a Deus. Em o livro Boa Nova, essa obra fantástica, quem ainda não leu, eu recomendo. Nós vamos encontrar lá o momento da crucificação de Jesus, em que João Evangelista aproxima-se da cruz e Jesus, naquele momento, com toda a sua dor, Jesus, naquele momento, querendo então testemunhar tudo aquilo que ele havia pregado, ele olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí o teu filho, que era João Evangelista. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, ele disse: Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Maria se envolve no seu manto num pranto doloroso. E o apóstolo compreende aquilo que Jesus havia ensinado. O que é que Jesus ensinou, meus irmãos? Que nós fazemos parte da família universal. Que nós somos todos irmãos. Ao dizer essas palavras, ele deixa claro: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Muito bem, meus irmãos. Nós precisamos aprender a amar o filho dos outros e desejar o bem ao filho dos outros da mesma maneira que nós desejamos aos nossos. Porque a dor que o filho do meu vizinho sente é a mesma dor, talvez, que o meu filho venha sentir. Se o meu filho sente dor, eu sofro por ele. Se o filho da minha vizinha sente dor, minha vizinha sente pelo filho dela. E aí começa a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não veio aqui a passeio. E nem para salvar ninguém, tá? Que nós temos essa mania muitas vezes de dizer que Jesus veio nos salvar. Não, ele veio nos apontar o caminho. Ele veio nos ensinar qual era a melhor maneira de nós voltarmos ao Pai. Então Jesus exemplificava. E esse foi um dos maiores exemplos que ele nos deixou. Para que nós pudéssemos verdadeiramente nos voltar ao outro e cuidar do outro como filho. E olhar para todos como irmãos. E olhar para todas as pessoas como uma grande família. Porque nós fazemos parte dessa família universal. Chico Xavier já dizia isso, né? Que vai chegar um momento que nós vamos compreender que fazemos parte dessa família universal. E nesse momento nós vamos nos amar mais. Nesse momento nós vamos nos respeitar mais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com muita propriedade, ele vai dizer que há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, que somos nós aqui. Por mais que a gente não se conheça, por mais que eu nunca te vi, né, não importa, nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barquinho, né? Ou no trem, esperando o nosso momento de descer. E fazemos parte também das famílias pelos laços corporais. Então são dois núcleos familiares que nós fazemos parte. E nós estamos valorizando isso, meus irmãos. Nós estamos cuidando bem
das duas famílias. Vou contar para vocês que quando eu mudei aqui para o norte da ilha, a minha família mora longe, né? Mora em outra cidade. A família do meu marido mora em outro estado. Ou seja, eu e meu marido, nós dois sozinhos aqui, né? E aí eu disse, poxa vida, os vizinhos lá tem avó, tem tio, tem irmão, todo mundo mora pertinho. E nós entramos aqui de intrusos. Nós somos os intrusos aqui nessa servidão. Meus irmãos, eu tive meus filhos longe dos avós biológicos. De ambas as partes, nem eu e meu marido tivemos parentela corporal por perto. Os meus filhos em minha rua têm avó, têm tios, têm primos, e eu sou tia dos filhos dos meus vizinhos. E eu os amo muito. Então, nós precisamos aprender a conviver, porque liberdade, como diz Joana de Ângeles, livre é a pessoa que se domina, que se conquista, que anda de um lado para o outro, idealista e amoroso. Quando nós podemos entrar em todos os lugares de cabeça erguida, compreendendo que nós seremos bem recebidos, porque nós também estamos nos doando. Quando nós chegamos, nós olhamos para o nosso irmão com amor, com carinho, com ternura, com respeito. O nosso irmão também vai retribuir da mesma maneira. Lembra da plantação? Eu estou plantando o que eu quero colher? Eu já comecei a plantar aquilo que eu quero colher? Eu quero ser bem recebido. Eu quero ser bem tratado, eu quero que as pessoas gostem de mim, mas eu gosto das pessoas. Eu trato bem as pessoas. Eu viajo por muitos lugares. E às vezes eu chego em uma casa espírita e eu percebo que as pessoas vão chegando, principalmente aquelas casas que ficam lotadinhas, e aí as pessoas vão chegando. E elas vão buscar, logicamente, né? Porque eu acredito que todo mundo que vai para uma casa espírita vai buscar algo. E as pessoas vão chegando, e elas vão se sentando uma ao lado da outra, e elas não se olham. Elas querem garantir o seu lugar para sentar. E de repente, meus irmãos, bem do nosso lado, tem um irmão nosso sangrando. E nós não percebemos. Nós não percebemos que ao nosso lado está uma pessoa com sofrimento terrível. Eu passei 30, 40, 50 minutos ao lado daquela pessoa e eu não percebi. Por quê? Porque eu não olhei para ela. Porque eu estava ali completamente voltada para mim. Para o meu egoísmo. Pai nosso que estás nos céus. E aí eu faço aquela oração querendo que a graça caia toda sobre mim. Eu me blindei. Eu não olhei para o lado. E nós esquecemos, meus irmãos, que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Tem uma história belíssima de uma mulher que ela morava no Ceará. E ela perdeu pelo suicídio o seu único filho de 21 anos de idade. Então essa mulher, ela desejava ir até Chico Xavier. Ela queria um recado do menino. Mas ela conhecia a doutrina espírita, ela lia a respeito e ela sabia que o suicida passa por muitas coisas difíceis. Então ela não acreditava muito que ela recebesse notícias dele. Mas mesmo assim ela foi até Chico. Ela juntou seu dinheirinho, ela se organizou porque a dor era imensa. A saudade era imensa. Então ela foi. Chegou de madrugada e pegou a primeira senha, número 1. Eram 30 senhas que eram distribuídas. Ela pegou a número 1, chegou bem cedo. E ficou, a noite toda ali, esperando. Quando já estava amanhecendo, eis que chega um carro de luxo e desce uma mulher daquele carro desesperada, porque havia perdido os seus 2 filhos em um acidente.
E aí aquela mãe cearense ficou pensando, poxa vida, essa mulher perdeu 2 filhos, né, de uma maneira assim, tão imprevisível, né, porque foi um acidente. O meu filho não, o meu filho escolheu. E ela pensou, viu aquela mulher desesperada, pegou a senha dela e disse, amiga, eu cheguei aqui bem cedo. Tome, fique com a número 1. Entregou aquela senha para a mulher e foi embora. A mulher nem agradeceu, já entrou para a fila também desesperada. Ela voltou para o hotel e disse, bom, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Alguns minutos e alguém bate na porta do hotel e diz assim, Chico Xavier está mandando lhe chamar. E ela então responde, não, tem um engano, eu tinha o número 1, mas eu dei para outra mãe, então não sou mais eu não. E o rapaz falou assim, não, é a senhora mesmo. Chico Xavier disse para que a senhora vá até lá que ele quer falar com a senhora. E ela foi. E ao entrar no salão, eis que Chico começa a ler a mensagem. E a mensagem dizia assim, mãe, a senhora sabe muito bem que eu não poderia estar aqui. Mas no momento em que a senhora estendeu a sua mão e entregou aquela senha número 1 para outra mãe, eis que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, foi me buscar e disse, venha, porque a atitude da sua mãe salvou você. E aí então, Chico começa a ler aquela mensagem trazida por aquele jovem. E ele falava então de todas as dificuldades de um suicida. E no final ele diz, mãe, a sua atitude, pela primeira vez o meu sofrimento foi aliviado pelo seu ato, pelo seu gesto de amor. Conseguimos compreender, meus irmãos? Que tudo aquilo que nós fazemos para o outro é a nós mesmos que nós estamos fazendo. Então nós precisamos compartilhar mais, deixar o nosso egoísmo de lado, né? Segundo Emmanuel, o egoísmo é a chaga da humanidade que tem que desaparecer da terra, porque o egoísmo retarda o nosso progresso moral, retarda, vai nos retardando, vai nos deixando ainda pelo caminho. Muito nós já poderíamos ter avançado se nós abríssemos os nossos corações, as nossas mentes, se nós ampliássemos esse nosso amor, meus irmãos, se nós ampliássemos os horizontes das nossas mentes e se nós compartilhássemos mais coisas boas. Se nós não cobrássemos tanto do outro, que o outro nos amasse e que nós amássemos mais o outro. Porque o outro, sentindo que eu o amo, ele vai, naturalmente, ele vai me amar também. Porque é impossível não amarmos alguém que nos ama. Já pararam para perceber isso? Eu chego em um lugar, a pessoa me abraça com tanto carinho, a pessoa me olha com tanto respeito, como é que eu não vou ter afeição por essa pessoa? Então, é o exercício de amor. Por isso Maria foi sustentada pela fé. Por isso Maria foi sustentada pela graça de suportar. Então, se nós também queremos ser sustentados por essa graça de suportar as nossas dores, meus irmãos, vamos começar a exercitar. Vamos nos doar um pouquinho mais. Vamos parar de apontar os defeitos dos outros. Vamos olhar para os nossos amores em casa, para os nossos filhos e pensar, poxa vida, todo bem que eu desejo a você, eu desejo para o filho dos outros também. Para o filho da minha vizinha, para o teu colega da escola. É assim, meus irmãos, é assim. Mas que nós tenhamos esse sentimento puro, que nós tenhamos esse sentimento amoroso e verdadeiro, e que nós não desviemos mais os nossos pensamentos, que nós não viremos mais o rosto na hora do Pai Nosso,
E que se nós tivermos que virar o rosto, que nós possamos, pelo menos nesse momento da prece, sermos sinceros. Olha, eu ainda não estou preparado para orar pelo meu irmão. Tem uma história muito bonita e muito engraçada. Eu estava vendo há algum tempo atrás uma criança que a mãe estava ensinando a rezar. Aí a gente fica olhando, né, a pureza do coração da criança. E por que é que nós precisamos aprender com a criança também? E aí a mãe ensinando a criança a rezar, e a mãe dizia assim: amado Pai do céu, abençoa a nossa família. E a criança repetia, né? A criança lá com uns 4, 5 anos de idade, a criança repetia: amado Pai do céu, abençoa a minha família. Papai do céu, abençoa também a tia lá da escola. Sim, Papai do céu, abençoa a tia da escola. Papai do céu, abençoa o meu amigo Guilherme. Sim, Papai do céu, abençoa o meu amigo Guilherme. Sim, abençoa, Papai do céu, a minha amiga Jéssica. E aí a criança parou e disse: não, a amiga Jéssica não. Não abençoa a amiga Jéssica não, porque ela é chata. Meus irmãos, nós também pensamos assim, só que nós não expressamos, né? Nós não verbalizamos. A criança não. A criança, ela fala o que ela sente. Então, que nós sejamos pelo menos sinceros na hora da nossa prece. Não adianta eu só repetir aquela frase decorada: Pai nosso que estais no céu, santificado. Não. Eu preciso me voltar completamente para o Pai, para fazer essa oração que Jesus nos ensinou, né? Que sejamos amorosos e que, se eu ainda não estou preparado para orar pelo meu irmão, não tem problema, contanto que eu não pense mal dele, contanto que eu não deseje mal para ele. Já estou dando o meu primeiro passo. Vocês sabem, meus irmãos, que certa vez um jovem jornalista, ele foi fazer um trabalho em uma cidade, e era uma cidadezinha muito pobre, mas muito pobre. E chegando lá, ele encontrou com a mãe, uma mulher muito sofrida. E essa mulher tinha muitos filhos. E o repórter, então, poxa vida, ele saiu lá da zona de conforto dele, estava vendo aquela pobreza toda. Aí ele olhou para aquela mulher e perguntou a ela: me diga uma coisa, qual dos teus filhos é o predileto? E aquela mãe, então, deixando entrever um sorriso, ela respondeu: ah, moço, nada é mais vulnerável que o coração de uma mãe. E como mãe, eu te respondo que o meu filho predileto é aquele que está doente, até que ele sare. O filho que viajou, até que ele retorne. O filho, acho que tem que abaixar. Filho que sente fome, até que ele se alimente. O filho que sente sede, até que ele beba da água pura. O filho que sente frio, até que ele se agasalhe. O filho que não trabalha, até que ele se empregue. O filho que estuda, até que ele aprenda. O filho que namora, até que ele se case. O filho que se casou, até que ele aprenda a conviver. O filho que tem filhos, até que ele consiga criá-los. O filho que chora, até que ele seja consolado. E com um sorriso já bem distante daquele inicial, ela conclui: o filho que me deixou, aquele que já partiu, até que nos encontremos de novo. Meus irmãos, é assim que Deus cuida de cada um dos seus filhos. É assim que a Mãe Maria cobre cada um de nós com o seu manto sagrado. Que carreguemos amor em nosso coração, que possamos compreender
Qual foi a mensagem do Mestre? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente nos amar. Que assim seja.